Muito bem, senhoras e senhores, pode subir a música, pode subir a cantoria, porque nós vencemos. Sim, enfim, depois de um período político tenso, complicado, cheio de reviravoltas e momentos de pura discórdia, nós vencemos e tiramos do poder simplesmente alguém que ameaçava a própria democracia. E olha, se você ainda aqui não conhece o meu posicionamento político, bem, você vai conhecer agora bastante nesse vídeo. Estamos num momento de comemoração, de realmente retirar do poder alguém que simplesmente acabou com o nosso país nesses últimos 4 anos. E honestamente estou muito feliz, eu fiquei preocupado, eu estou gravando neste domingo agora, logo após a apuração dos votos. Tivemos bloqueio para pessoas que iriam votar no Nordeste. Tivemos uma deputada correndo armada para cima de um homem no meio da rua. Então, cara, foi muito louco mesmo. Enfim, foi um período mega complicado que, olha, eu tô feliz que pelo menos o primeiro combate passou e agora tem um outro que devemos enfrentar. Porque por mais que a gente tenha vencido e retirado do poder o ex-presidente agora, que isso é tão bom falar isso, ainda tem um combate a seguir, porque o bolsonarismo não vai acabar, longe disso. Agora ele vai usar de diversas armas para se manter na boca do povo e também para talvez preparar até mesmo uma volta. Eu vou falar tudo disso aqui nesse vídeo e também como Star Wars pode nos ensinar sobre como devemos enfrentar o bolsonarismo. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. Mas ok, primeiramente eu queria falar um pouco sobre o fascismo, porque até mesmo pessoas de esquerda, né, uma esquerda mais social-democrata, têm um pouco de medo de falar essa palavra e direcionar ela para o Messias Bolsonaro. Entretanto, é realmente algo factual e que realmente tem uma comparação válida e que deve ser visto. Porque, querendo ou não, o fascismo é algo crescente e que realmente apresenta um retorno. Porque o fascismo, voltando lá para o período de sua origem, tem basicamente uma origem na Itália, ali por volta de 1910. Foi um movimento que começou a surgir e crescer muito devido às crises econômicas que haviam no país. Devido a isso, criou-se um ressentimento na população, onde fortaleceu a figura mais famosa referente ao fascismo, que é o Mussolini, Benito Mussolini. Você já consegue ver as comparações aqui com o nosso Brasil, né? Um período caótico na nossa democracia, onde ocorre um golpe, retiramos do poder a presidente, ocorre então uma queda na economia e, bem, começa a ascensão de um determinado indivíduo. E nesse mesmo período nós temos o próprio nazismo. Só que tem uma diferença entre o fascismo e o nazismo. Dificilmente o fascismo vai elaborar uma pauta, elaborar uma caça e exploração contra um grupo de indivíduos, né? Eles vão fazer isso sim, eles vão se apoderar de grupos e minorias para entrar no poder, até mesmo explorar, caçar e menosprezar e até mesmo oprimir esse grupo. Entretanto, no nazismo, a narrativa por trás dele se pauta muito na caça de um grupo que não deveria estar no mundo. Um grupo que é basicamente uma praga, nesse caso, os judeus. Então, é uma comparação que quando as pessoas falam que quer dizer que o fascismo é o nazismo, eles possuem coisas muito semelhantes. Então, quando tentam comparar os dois, ou até mesmo falar que um é outro e um é outro também, nesse caso, eles são muito parecidos, mas se diferem em determinados aspectos, envolvendo muito mais uma questão quase envolvendo um culto, né? Um culto à exploração e à caça, fazendo de algo muito mais religioso na sua promessa do que o próprio fascismo, que pode se apoderar de qualquer coisa para subir ao poder. E quais são os valores que o fascismo aborda? Os valores que ele preza?
Primeiramente, é um partido unilateral, a criação de um partido ou de um movimento onde somente eles têm poder e influência sobre o governo. E muitas pessoas olham para isso e falam que isso é o comunismo ou o socialismo, entretanto não. Isso faz parte do movimento fascista. Basta olhar, por exemplo, o Putin atualmente, que está há 16 anos no poder, e alguns outros governos em volta do mundo retiram o voto democrático e basicamente instituem um poder onde somente eles têm decisão. E isso, em outros movimentos políticos, tanto socialismo ou comunismo, não são coisas que seguem essas diretrizes. Pelo contrário, eles estão ali promovendo e buscando uma democracia com foco na classe trabalhadora. Mas eu estou falando de fatos comprovados pela história e também pelo que a gente tem de ciência atualmente na própria política. Isso não é uma teoria da conspiração ou algo que está na internet. Não, isso são fatos. Basta os links que eu vou deixar na descrição, você pode olhar, ou você mesmo pesquisar para entender isso. Outra coisa é o culto ao indivíduo, né? O culto ao líder, onde basicamente eles idealizam o indivíduo, uma pessoa específica, e criam, através daquela pessoa, basicamente um voto de fidelidade, porque querendo ou não, aquela pessoa é o salvador, aquela pessoa será a que vai salvar a gente de todos os problemas. Percebe de novo uma comparação direta com o bolsonarismo? Bem, é basicamente isso. O culto ao indivíduo, um indivíduo que não conhecemos, não entendemos, e isso cega as pessoas, tanto que não importa o que a gente mostre, essas pessoas vão defender ele, porque, bem, já se passou de um caso somente de entendimento político onde os valores dele são comparados com o seu. Não, isso ultrapassou o momento onde basicamente você segue ele por ser um indivíduo que você acredita. Outras duas coisas são relacionadas a valores coletivistas. Então, normalmente ele trata muito do indivíduo, da liberdade do indivíduo, onde o indivíduo ali precisa ter liberdade na sociedade. Então, ele retira o valor coletivista de você viver numa sociedade que as suas ações interferem nas outras pessoas e traz o valor da liberdade individual, que é muito falado em podcast, até mesmo alguns criadores de podcasts famosos falam sobre isso. Então, ele pega esse valor e começa a disseminar ele como seu. E outra coisa também são os valores liberais, valores mais democráticos, até mesmo voltados para o centro-esquerda. Ele acaba negando esses valores, dizendo que isso está atrasando a nossa sociedade e que também está retirando valores que são essenciais para, por exemplo, a família. E uma opressão contra minorias. Muitas das vezes eles pegam minorias e utilizam dela para taxar ou classificar e criar um problema. Por exemplo, no nazismo, as pessoas deficientes eram caçadas, exploradas e morriam, porque o nazismo, acreditava que essas pessoas eram um câncer para a população e para a sociedade. E agora, por exemplo, com o bolsonarismo, há a crença de que a comunidade LGBTQIA+, de que pessoas pretas ou até mesmo minorias indígenas, todas têm algum problema. Foi no quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Todas estão trazendo algo que faz mal para a sociedade, logo isso está acabando com a própria família. E outras 3 coisas, primeiramente, os valores tradicionais, trazendo grande conservadorismo, que eu vou criticar em qualquer ponto que exista isso, porque isso traz valores antiquados que não funcionam mais na sociedade vigente, onde, por exemplo, a família, o pai, a mãe e o filho, funcionam assim. E qualquer coisa que esteja fora disso, por exemplo, 2 pais ou 2 mães, é algo que não está de acordo com a sociedade. Mas não está de acordo para quem, sabe? Então, esses valores são defendidos pelo fascismo. Também tem a questão envolvendo a movimentação das massas. Muitas das vezes o indivíduo que está no poder vai se movimentar através das massas,
realizando movimentos ou induzindo as pessoas a realizarem movimentos, como é o caso que rolou no dia 30 agora e rolou diversas outras vezes, onde até mesmo tivemos atos criminosos de pessoas que foram mortas. E também o poder todo centrado, um controle total do Estado, que é algo que, felizmente, eu espero pelo menos, não vai ocorrer com o bolsonarismo e que é algo que ocorreu com o fascismo do Mussolini, com o próprio nazismo e outras ditaduras em volta do mundo. O controle total do Estado, do governo, onde as leis são aplicadas por eles. E ocorreu também no Brasil, na ditadura militar. Tá, mas foram basicamente 12 minutos de vídeo falando sobre isso. Mas eu quis falar sobre isso para você entender e buscar conceber, através da sua própria visão, e comparar como o bolsonarismo é perigoso. E por mais que ele tenha sido derrotado através da votação, através da democracia, é perigoso ele voltar. Porque no próprio Estados Unidos, com a política do Joe Biden, nós estamos vendo cada vez mais uma ascensão e um possível retorno do Donald Trump, por exemplo, onde muitas pessoas estão olhando para o governo atual e falando, olha, era muito melhor na época do Donald Trump. Então, traz essa ideia que pode acontecer no Brasil também e essas pessoas utilizarem disso para um possível retorno. Como podemos combater isso? Bem, Star Wars nos mostra bastante algumas coisas que podemos fazer para combater essa possível ascensão, retorno e também destruir isso de vez. Porque em Star Wars nós temos esse retorno comprovado, porque no episódio 7, que se passa anos depois, nós vemos o retorno do movimento do Império, agora com uma nova roupagem e prometendo coisas novas, com um poder maior e um perigo mais eminente. E durante esse período nós temos alguns ensinamentos que podem nos ajudar a entender como impedir isso. Porque primeiro, logo após o episódio 6 de Star Wars, onde o Império é derrotado, nós ainda temos células do Império funcionando em diferentes pontos da galáxia. Em The Mandalorian, nós vemos isso, por exemplo, várias células que estão funcionando por conta própria e, de certa maneira, tentando aos poucos trazer a ideia do Império de volta. Então, nós vemos através disso que eles ainda se organizam em grupos e buscam, de certa maneira, trazer isso de volta, se planejando e funcionando como estratégia. E isso é perigoso porque, quando algo não está organizado, quando o fascismo ainda não está organizado, ele é uma ideia espalhada, que ainda é combatível, mas quando ele se organiza de fato, é onde se torna o real perigo, porque aí pode acontecer qualquer coisa, ainda mais com esses tipos de indivíduos. Então, nós já sabemos disso. O primeiro passo, talvez, é separar esses grupos e, ao identificar eles, buscar separar eles e acabar com a disseminação do ódio, violência, fake news e tudo mais. Porque, querendo ou não, esses grupos ainda vão existir, ainda mais com indivíduos do bolsonarismo no poder na Câmara dos Deputados. Outra coisa é que, quando o nazismo acabou, quando Hitler foi morto, muito se deu ao fato da morte do próprio Hitler ser uma morte estúpida, de certa maneira. Porque, afinal de contas, ele estava se preparando para fugir, entretanto, ao olhar para a situação, ele estava com tanto medo que basicamente se matou de medo. Então, quando a figura em si, o ídolo, quando ele é menosprezado, quando ele se deixa de ser santificado, nós temos aí uma quebra da própria promessa envolvendo aquele movimento político. Então, talvez isso possa ser uma ferramenta útil. Então, o segundo passo é acabar com a figura do Bolsonaro. Acabar com essa figura do indivíduo onde ele em si é um homem perfeito, um homem que pode ainda voltar com maior poder. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso nas redes sociais, buscando, é claro, disseminar informações verdadeiras, não fake news, não sendo comparado a eles, por exemplo. Também, é claro, os movimentos políticos podem ocorrer para que isso ocorra também quebrando o próprio sigilo de 100 anos, revelando os movimentos que ele fez na própria política dele, mostrando que de fato foi uma política corrupta, o que foi realmente, e até mesmo tirando os privilégios políticos dele, impedindo ele de se candidatar no futuro. Mas, acabando com a figura do Bolsonaro, isso ainda não acaba.
Porque em Star Wars, após o episódio 6, nós temos a figura do Thrawn, que inclusive pode aparecer na série da Ahsoka. O Thrawn surge como um segundo indivíduo, alguém que vai carregar aquele legado. Porque quando o Império morre, Palpatine morre, surge ele, então, carregando o legado do Império, carregando a promessa e criando, então, um mártir no próprio Palpatine, dizendo que, olha, ele morreu, ele se foi, mas olha o que ele deixou para nós, e nós temos que defender isso. Então, tem um livro muito interessante que aborda mais isso, uma trilogia de livros, e nós vemos essa ascensão surgindo por parte dele. Então, nós temos, é claro, que também um terceiro passo, ficar de olho na ascensão de possíveis novas figuras que podem carregar o legado do Bolsonaro. E isso pode ocorrer através dos filhos dele, algum possível deputado na Câmara, ou indivíduos famosos na internet que podem carregar esse legado, como o próprio MBL, por exemplo, por mais que esteja bem fraco ultimamente. Então, podem surgir esses indivíduos que carreguem o legado dele e que possa ser algo perigoso para o futuro. E também temos Andor, que é a nova série aí que está passando, que está disponível no Disney+, onde nós vemos mais sobre a rebelião, sobre como ela se organizou e como ela foi criada e concebida para lutar contra o Império. E tem algo muito importante nessa série, que mostra a organização e o poder dela. Porque os indivíduos separados contra o Império, bem, não tem muito o que fazer, mas quando estão organizados, quando estão ali juntos, eles se mostram uma grande potência, prontas para enfrentar a ameaça. Então você aí que está vendo esse vídeo, eu não estou dizendo para você se afiliar a um partido político, mas entenda, se movimente, esteja com pessoas e se politize, discuta política, porque no final das contas tudo é político. E discuta isso, converse, entenda, busque novas ideias. Se você tem até mesmo algum preconceito com partidos de uma esquerda radical, por exemplo, converse, entenda, busque conversar com essas pessoas e entender elas. Até mesmo outros partidos, como o Partido Verde, por exemplo, e alguns outros. Porque se você está politizado, você tem ciência e um conhecimento maior daquilo que ocorre nas redes sociais, por exemplo. E não é tão enganado facilmente por outros movimentos que podem surgir e realmente te enganar. Porque, querendo ou não, com tanta informação ocorrendo aí o tempo todo, é fácil ser pego por uma fake news. E entendendo a situação atual, fica mais fácil combater ela. Porque, no final das contas, nós não temos o sabre de luz, a força, uma nave espacial, nem nada disso para enfrentar o bolsonarismo. Mas nós temos a nossa consciência, a organização e a oportunidade agora de lutar. Porque vencendo ele ali na presidência, temos um espaço maior para enfrentar o bolsonarismo e acabar com ele de vez. Então, se um amigo seu bolsonarista estiver conversando, se você não quiser discutir, não precisa. Eu, honestamente, passei por isso na minha família. Então, realmente não precisa discutir. Mas, se você estiver conversando no dia a dia e vendo alguém que realmente está sendo enganado, de forma inocente até, busque enfrentar isso e busque mostrar para essa pessoa o que está acontecendo com ela, porque isso é muito importante. No final das contas, somos trabalhadores e temos que nos unir. Nesse momento, podia tocar a musiquinha, né? Mas, enfim. É isso. A luta ainda não acabou, tem muito pela frente, então temos que se manter de cabeça erguida e prontos para enfrentar muito do que ainda está por vir. Porque o dia 1º ainda não chegou e temos 4 anos aí de luta ainda que podem surgir novas ameaças.